Vamos continuar nosso projeto de pregar em Atos, capítulo 20, hoje do verso 1 ao 16. O tema da mensagem de hoje tem tudo a ver com o hino introdutório do culto, com a leitura feita em Tessalonicenses, tem tudo a ver com o cântico espiritual, o tema Igreja Alerta, está todo encravado nesse texto de Atos 20, de 1 a 16, que eu passo a ler agora. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico, Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Vamos orar? Senhor, de um caminho tão imenso e tão cheio de embarcações, navegações, cidades, por mar e por terra, nós queremos aprender como é que vive um servo 100% devotado e dedicado ao Senhor, como é que vive uma igreja que se mantém alerta, mesmo em estado de opressão e terrível perseguição e mortes dos seus líderes. Ajuda-nos, Pai, a percebermos que o mundo que nos cerca hoje não é de nenhum modo diferente. Se não nos pressionam com a morte física por enquanto, nos pressionam com opressões espirituais, circunstanciais, com várias coisas que não são do teu agrado e que nos fazem mal, mas nós somos cientes de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso fala o nosso coração, para que como igreja do Senhor, no atual momento, nos mantenhamos em alerta, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os hinos que cantamos
Um deles, logo no início, ele fala: igreja, alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o nosso Senhor, virá. Um pouco abaixo na estrofe desse mesmo hino, fala: igreja, alerta, o teu dever exerce aqui. No hino e cântico que foi entoado, Alto Preço, ele também traz alerta em várias frases de sua letra. Uma delas diz: e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos devemos andar. A gente cansa de ouvir histórias dos antigos e dos grandes heróis da nossa história. E talvez um momento precioso da nossa história, que será lembrado no final desse mês, no ato de completar 508 anos da Reforma, seja um caso contado na época da Reforma pelo próprio Lutero, atribuída a Lutero. Não se sabe se foi um sonho dele ou um caso que lhe contaram, mas que ele fez questão de registrar. E eu tive acesso a essa pequena história ou pequena parábola que mostra a necessidade da Igreja de Cristo, em qualquer época, se manter alerta, para poder vencer as lutas, as batalhas e cumprir a profecia de Jesus, que mesmo que o inferno inteiro venha contra a igreja, ele não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E que parábola é esta? Lutero diz que, num certo momento, falaram para ele sobre o progresso da igreja após dia 31 de outubro, o progresso do Evangelho em muitos corações com a Bíblia traduzida para o alemão, e isso trouxe uma revolta muito grande no inferno. Então, Satanás estava sentado no seu trono esperando os relatórios dos demônios que estavam já atuando para estrangular, sufocar, inibir, calar a igreja de Cristo. Aí veio o primeiro demônio, e esse primeiro demônio se aproximou do diabo, e ele contou que havia um grupo de cristãos atravessando o mar, numa embarcação, e então o demônio fez com que viesse um forte vento contra o navio. Aquele navio foi jogado contra as rochas, e todos os que estavam no navio morreram. Satanás ficou tão irritado que ele disse: e daí? Todos eles morreram ali afogados, mas a alma deles foi salva. O que isso importa? Aí veio o segundo demônio e se aproximou do inimigo e disse: olha, eu estava percebendo um grupo de cristãos atravessando o deserto, e eu fiz com que alguns leões entrassem na rota deles, e esses leões estrangularam, mataram todos os cristãos. O diabo ficou duplamente irritado, e ele disse: e daí? Todos eles morreram, é verdade, mas a alma deles foi salva. Vocês não perceberam ainda que o que eu quero é a alma deles? O corpo, se morrer, para mim pouco importa, eu quero a alma deles. Aí veio um terceiro demônio, e esse terceiro demônio disse o seguinte: olha, eu estava atento ao movimento das igrejas, era muita oração, era muito avivamento, era muita leitura da Bíblia, era muita vontade de traduzir, de praticar a Bíblia, e eu fiquei 10 anos trabalhando para que aqueles crentes caíssem num sono profundo, e eu consegui. Eles passaram a dormir anestesiados. O diabo deu um pulo de alegria, falou: é isso. Diz que o inferno fez um som estrondoso de aparente regozijo e vitória, porque pela primeira vez um demônio conseguiu o que o diabo queria: fazer com que parte da igreja entrasse em estado de apatia, dormindo, anestesiadas, cansadas de tanta luta, de tanta batalha. E aí vem o porquê
de muitas vezes, não só Paulo, profetas, tantos homens que Deus levantou no decurso da história, de lá até hoje, para servirem com suas exortações, com suas pregações, de instrumentos de alerta. Você está dormindo? É possível que muitos crentes estejam. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 13, verso 12. Eu vou ler aqui. A noite está quase acabando. O dia está chegando muito rápido. Portanto, acordem. Deixem de lado as obras infrutíferas das trevas, como se fossem roupas sujas. Joguem tudo fora e vistam a armadura de Deus. Então, sinais de alerta estão por toda a Bíblia. Sinais de alerta hoje, de tanta barbárie que se fala em nome de Cristo, estão por toda parte, em todas as mídias sociais. Você é capaz de ouvir absurdos em nome de Jesus, cenários horripilantes em algumas pretensas igrejas que se dizem evangélicas e pregando algo tão esquisito. Não que sejamos perfeitos de maneira alguma, mas enquanto a gente puder aqui nesse lugar, abrir esse livro e falar essa verdade, de forma eloquente ou não, de forma poética, profunda e poderosa ou não, ou simplesmente, se tivermos a coragem de ler esse livro e gaguejantes, encerrarmos o nosso discurso dizendo só um amém no final, já será tão poderoso, tão suficiente, que a igreja não vai dormir. Mas quando ela está perto de dormir, sempre há alguém levantado por Deus para trazer para nós, no individual ou no coletivo, sinais de alerta. E quem acha que está em pé, veja que não caia, porque Paulo sempre disse: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo vai iluminar você. Por isso eu quero que você pense junto comigo: será que o mundo está perdido? Será? Será que nós, crentes, cremos que o mundo está perdido? Será que nós já estamos muito próximos de sermos identificados como pessoas não gratas nesse mundo e não teremos moleza, e sim seremos o tempo todo intimidados, confrontados para abrirmos mão de nossa real crença no Evangelho, porque senão começaremos a perder privilégios? Eu quero que você pense nesse homem que vivenciou Atos 20, de 1 a 16, Paulo. Dá para imaginar, irmãos, quanto que ele passou por causa do Evangelho? Dá para imaginar que aqui, já no finzinho da terceira e última viagem, ele ruma para a morte, lá em Roma, porque ele sabia que esse era o roteiro estabelecido por Jesus. Dá para imaginar o alcance do ministério desse homem, que não possuía todas as nossas tecnologias a seu favor. Se ele tivesse que se comunicar com alguém do outro lado da rua, ele tinha que andar até lá. Hoje, se nós quisermos nos comunicar com alguém que está na China, não precisamos andar até lá. Mandamos um WhatsApp, mandamos um vídeo, uma videoconferência hoje para discutirmos qualquer assunto, é tão possível. Nós temos o privilégio, irmãos, de uma reunião de oração toda terça-feira, às 20 horas, pelo Zoom. E é um momento tão bonito, irmãos. E a gente tem 15 pessoas, 10 pessoas. Encha a sala, lote a sala de reunião. Até que chegue um dia que a gente possa, em alerta, falar: agora eu vou me reunir na igreja. Agora eu vou incentivar que a vigília não fale nunca. Eu vou estar lá. Paulo estava realmente sem nenhum recurso. Mas em 30 anos de ministério, o grande elogio é feito em Atos 17. Quando alguém disse: olha, Paulo e Silas, esses homens que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, eles chegaram aqui também. Era muita viagem de embarcações, era muita viagem a pé,
E isso não era obstáculo para aqueles homens, para aquelas mulheres que perderam seus queridos mortos pelas feras, que perderam seus queridos mortos pelo fio da espada, que tinha no meio do próprio povo de Deus pessoas endemoniadas como Himeneu e Fileto e Alexandre o Latueiro, causando males no meio de uma igreja que só abençoava as pessoas e via a libertação de Deus acontecendo. A igreja tem que estar alerta como eles estavam, a igreja de hoje tem que estar alerta como Lutero sempre preconizou, a igreja tem que estar alerta, como a palavra sempre nos adverte. Ela tem que estar alerta no seu coletivo e ela tem que estar alerta individualmente. Então eu peço que você preste atenção. Paulo amava a igreja local. E a melhor maneira de você demonstrar que está alerta é amando a igreja a qual você pertence. Eu coloquei 4 itens aqui e depois eu vou desenvolver o texto. Qual é a receita para mudar o mundo que está perdido? Primeira, seja um verdadeiro convertido a Jesus Cristo. Deixe essa conversão autêntica perante qualquer pessoa. Segundo, torne-se membro da igreja de Cristo, a sua igreja local. Abrace a sua igreja local como um membro participante, totalmente envolvido com aquilo que ela se propuser a fazer, seja aquele que diga sempre: eis-me aqui. Terceiro, coloque seus dons e talentos a serviço do corpo, a igreja local. Você tem dons e talentos? Eu sei que tem. Você tem tempo? Eu sei que tem. Você tem coisas que você pode doar de si? Eu sei que tem. Mas não fique só no grande desejo, e sim na grande ação, na grande atitude. E a quarta maneira de você mudar o mundo: proclame a Cristo. Aí eu vou, vamos dizer assim, trair o grupo Vida Nova, porque eu fiz parte do grupo Vida Nova e na época tinha o grupo Vida e Voz. Sabe por que eu estou dizendo isso? De maneira muito tranquila. Proclame a Cristo com vida e voz, e também com uma vida nova. Porque quando você proclama a Cristo hoje, com a sua vida e com a sua boca, em qualquer evidência, em qualquer lugar, você está dando um alerta ao mundo e se mantém você mesmo em estado de alerta. Então, eu quero que você acompanhe comigo de maneira bem simples, bem direta. O que é uma igreja alerta? Quando é que ela está em alerta? E Paulo nos dá algumas dicas. Primeiro, a igreja está em alerta no encorajamento. Verso de número 1, teve um tumulto, você sabe, no capítulo 19, que nós já falamos sobre ele. Uma assembleia estava ali reunida para matar, acabar, destruir Paulo. Mas cessado o tumulto, olha só, verso 1, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. A palavra confortado aqui, paracaléu, dá ideia: eu estou andando junto, vamos Paulo, não desanima. Mas quem é que vai fazer isso? É o próprio Paulo. Pessoal, não desanimem não. Ele vai dizer isso a Timóteo também: eu estou algemado, mas a palavra não está algemada não. Então, a igreja se mantém em estado de alerta quando ela se utiliza do encorajamento. Irmãos, olhe para esses 2 homens que estão aqui na frente e também para mim. Vocês acham que a gente dá conta de tudo e não precisamos de incentivo e encorajamento? Pastor, eu não vou continuar pregando. Se ninguém se manifestar, a gente vai dizer um amém aqui. Vocês acham que nós 3 não precisamos de encorajamento? Precisamos ou não? Fala assim de novo. Então faz isso por nós. Primeiro orando, depois entendendo o que a gente fala. E se a gente falar qualquer coisa que não seja bíblica, chame a nossa atenção e diga: eu vou orar para que Deus te dê força e poder. Porque na verdade, irmãos, a boca de Deus, por enquanto entre vocês, somos nós 3 e outros tantos que pregam, que ensinam, mas Deus vai cobrar de nós. Por isso, Paulo, depois do tumulto, o que ele faz para manter a igreja em alerta? Ele vai encorajar, ele vai chamar os discípulos, dar-lhes palavras de conforto, de ânimo: sigam, perseverem,
não desanimem, contem com a gente. E é tão bonito ver o que se segue, o pacto, a vontade de estar junto, de ajudar, de assessorar, e de dizer de vez em quando: olha, pastor, olha, irmão, professor, que bela aula, ajuda a gente, nos ensine, nós vamos ajudar vocês, apoiando, orando, intercedendo. Paulo era mestre em fazer isso, e ele incentiva através de Efésios 4. A igreja tem dons e talentos, mas alguns são dedicados para o ministério do ensino, para que a igreja tenha um só pensamento, um só cabeça, para que a igreja obedeça e proclame a verdade em amor, e a igreja se mantenha em estado de alerta pela Bíblia, não por aquilo que as mentes equivocadas pensam, pela Bíblia. Paulo estava ali, cessado o tumulto, chamando os discípulos, confortando, encorajando: sigam em frente. Segunda maneira da igreja se manter alerta é no fortalecimento. Verso 2: havendo atravessado aquelas terras, aí vem a palavra, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, ele dirigiu-se para a Grécia. Irmãos, só no versículo 2, duas palavras são tremendas: fortalecendo, muitas exortações. E aqui a gente percebe uma trajetória de longo percurso do apóstolo Paulo, só para fazer essas duas coisas: fortalecer pessoas, exortar irmãos. Não é simplesmente pedagogia, não é simplesmente didática, não é simplesmente aula, teoria, não é simplesmente a doutrina importante, mas é como fazer disso um alimento nutritivo, que empolga, que entusiasma, que levanta pessoas para que elas sigam o seu caminho. Igreja em alerta, a nossa está em alerta por causa da Bíblia. Sim, damos conta, daremos conta de tudo, só Deus sabe. Mas que bom que a igreja tem que em todos os tempos se manter em alerta. E nós estamos vivendo tempos dificílimos, muito difíceis. Eu li esses dias, por causa da missão Portas Abertas, que 100 milhões de cristãos na Ásia, que a gente conhece como Janela 1040, 100 milhões, eles não têm acesso à Bíblia, nenhum tipo de escritura, porque seus países proíbem, seus países impedem. A China e a Índia estão tendo milhares de conversões dia, milhares, mas eles proíbem quaisquer reuniões, oração, estudo bíblico, que quando eles pegam, eles prendem ou matam. E a igreja pujante nesses dois lugares, cada qual com quase 2 bilhões de habitantes, ela cresce de maneira estratosférica, porque mesmo sem Bíblia, mesmo sem o ensino de pessoas, eles, pelo Espírito de Deus, o que eles já sabem da verdade, entra na vida deles de uma maneira tão dinâmica, que eles resistem ou pagam com a própria vida. A igreja é alerta no ato de fortalecer, e todos precisamos de fortalecimento. Pegar um texto bíblico esquecido, uma prática errada porque não se obedeceu a determinado princípio, não vai na base da crítica e que esnoba e oprime o coitado do irmão que não conseguiu dar jeito num comportamento estranho, mas vai nele com todo cuidado, com toda a brandura, a lá Gálatas 6. E toma cuidado para você não cair na mesma esparrela que ele caiu, mas vai lá com jeito, com amor, com oração, e fale. O que é triste, irmãos, é o snob crente. O snob que acha que ele é super espiritual, então ele olha os outros até com desdém. Não faça isso. Paulo, ao invés disso, ele percorreu enormes direções, lugares diversos, para fazer duas coisas, para mostrar: estado de alerta da igreja entra pelo processo de fortalecimento, de exortar, ajeitar, aprumar as pessoas. Terceiro, a igreja em alerta também, ela presencia, patrocina, ela vê o livramento. O verso de número 3 diz: ali
Paulo ficou 3 meses na Grécia e teve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando ele estava para embarcar rumo à Síria, e ele determinou voltar pela Macedônia. Irmãos, aqui a gente percebe na estratégia humana, porque em outros momentos, sem saída, foi Deus que libertou Paulo das prisões e de tantos perseguidores cruéis. Na verdade, não há folga, nem trégua para a igreja do Senhor Jesus. Não há, nunca houve, nunca haverá. A igreja autêntica, corajosa e bíblica, ela não terá tréguas. Terá paz, mas não terá tréguas. Ausência de perseguição, ausência de ideologias terríveis por aí. Aqui a gente vê o livramento. E como ele aconteceu? Paulo, percebendo, avisado, ele muda o rumo, ele muda de lugar, ia para a Síria, ele vai e volta pela Macedônia. Isso é importante, irmãos. Deus guiando, Deus conduzindo. A igreja em oração, a igreja em alerta, ela tem gente capacitada para encorajar, para fortalecer mutuamente uns aos outros e também para orar por livramento e crer que Deus faz isso. Testemunhos foram dados. Ontem foi uma bênção que o coral fez, testemunho do Max, tanta coisa bonita. Cada frase das músicas que o coral cantou é uma pregação intensa para mostrar que nós somos a melhor turma de todos os tempos desse mundo. Vivemos na iminência da volta de Cristo. Estamos abastecidos com a palavra de Cristo. Sabemos da história do poder do Espírito Santo há 2000 anos atuando na vida de todo aquele que crê e busca a sua plenitude. Nós somos os mais privilegiados da história de todos os tempos. Isso não nos permite dormir. Isso não nos permite viver em apatia, só fazendo aquilo que é convencional fazer. Por isso, a igreja em alerta, ela vê, ela presencia, ela crê no livramento do Senhor. Em quarto lugar, do verso 4 e o 5, a igreja também em alerta, ela consegue perceber, experimentar o provimento, a provisão de Deus. Olha o verso 4 e 5. Acompanharam a Paulo até a Ásia. Olha só a lista: Sópatro, que era de Bereia, Aristarco, Secundo, que era de Tessalônica, Gaio, que era de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Paulo nunca estava só. Se ele precisava de amparo, se ele precisava de um aconchego, ele tinha Priscila, ele tinha Áquila. Demas se meteu a acompanhar, mas não aguentou, não deu conta do rojão, abandonou Paulo sozinho, tendo amado o presente século. Mas Lucas era parceiraço. Deus fez a provisão de pessoas que amavam, consideravam e entendiam a grande missão que Paulo tinha a cumprir e davam a ele toda a provisão de apoio, de companheirismo, de oração, de recursos, de aconchego, de moradia, de roupa, de comida. E ainda assim, em alguns momentos, o que ele fazia para se manter? Fazia tendas. Essa era a maneira de Deus fazer o provimento. Porque já imaginou alguém que ministra, que prega, que serve a Deus, totalmente desamparado, sem ninguém, sem família, solteiro, andando para lá e para cá, sem casa para voltar? Imagina, que tristeza. Por isso que um dia, em Romanos 16, Paulo disse: olha, eu louvo a Deus pela vida de tantas e tantas e tantas pessoas, e por Rufo, e pela mãe dele, que também é mãe para mim. Percebe, irmãos, que Deus, numa igreja que se mantém alerta, todo mundo funciona, todo mundo faz, todo mundo se oferece, todo mundo é um baluarte para a glória de Deus e para o bem da igreja e para o bem dos irmãos. Todo mundo. Em penúltimo lugar, a igreja que se mantém em alerta é uma igreja também que vislumbra o comprometimento. Versos 6 a 12, olha que coisa bonita. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos, é a dinâmica deles, até Filipos, em 5 dias.
estávamos juntos novamente naquele porto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava, e o discurso dele se prolongou até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, a gente estava junto lá. Um jovem Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar e morreu. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e lhes falou largamente até o romper da alva. E aí partiu. Então o conduziram, o rapaz, vivo, e sentiram-se grandemente confortados. Os irmãos perceberam o comprometimento de todo mundo aqui? Os companheiros seguiram viagem, Paulo também seguiu. O culto de Santa Ceia estava para acontecer, estava acontecendo. Era um culto com dois motivos, duas temáticas: pregação de Paulo. E que pregação, irmãos! Uma pregação, eu não calculei aí, mas dá para calcular quanto tempo durou essa pregação? Até a hora da morte de Eutico era meia-noite. Mas quando a pregação continuou e a Santa Ceia foi celebrada, amanhã. Então, só no mínimo aí já deu 6 horas. E a igreja estava ali, comprometida. A igreja estava lá comprometida em ouvir, comprometida em louvar, comprometida em orar, comprometida a escutar aquele homem que estava praticamente se despedindo, a última vez, ninguém mais o veria. Isso é comprometimento, irmãos. Eles tinham um local para cultuar a Deus. Há uma frase de um autor chamado Tony Merida, que ele diz assim: eu não congregar semanalmente é arriscado. A reunião comunitária é um dos meios mais poderosos que Deus utiliza para sustentar e abençoar seu povo, pela obediência a longo prazo. Quando uma igreja não se compromete a congregar semanalmente, é um perigo. É um pré-sono perigoso, porque Deus estabeleceu e Ele utiliza esse modo de congregar para sustentar a igreja a longo prazo. Eu sei que Eutico estava lá, o local estava preparado para aquela reunião, a Santa Ceia estava preparada para aquela reunião. O que ninguém sabia, só o Espírito de Deus, é que a coisa ia demorar, ia ser longa. E apenas uma brincadeira minha, né? Eu não sei quantas pessoas já dormiram enquanto eu pregava. Não sei quantas pessoas já dormiram enquanto o pastor Ricardo pregava. Com o vozeirão dele é difícil alguém dormir. Se dormir, ele manda um raio. Oh! Aí você acorda. Não sei quantas pessoas dormiram quando o pastor Márcio pregou na vida. Mas, certamente, dormir enquanto Paulo prega, aí é dose. Então eu fico até consolado. Se dormiram na pregação dele, na minha, então eu já saio tranquilo. Se ficar 2 atentos, eu já estou bem, já estou vencendo. Mas olha só, irmãos, um local preparado, um povo comprometido, não sei quantas pessoas estavam lá, uma infraestrutura mínima, lamparinas, aquela fumacinha subindo, 3º andar, o menino sentado ali, Felipe, aqui, sentado lá, 3º andar, cuidado, hein, Felipe? Sentado lá no 3º andar, os irmãos imaginam, pouca luz, fumacinha subindo, aquela lamparina acesa, talvez o calor, o sufoco, eu não sei. E Paulo pregando o sermão mais longo da sua vida, que vai até amanhã do dia seguinte. O menino cai e morre. Sabe, num culto tem imprevistos, sempre vai ter. Por mais que a gente planeje, prepare, mas o comprometido ora e fala: Senhor, está na tua mão. Ontem não queimou ali, essa aqui, ó. Nós estamos com, só tem um olho, o outro tá bom, esse aqui tá ruim. Mas Deus deu folga e colocou aquela, não é impedimento. Eu falei até para o Carlão: se não tiver nenhuma projeção, se acabar a energia, vai no gogó, vai na capela. Deus é poderoso para fazer tudo isso. Mas olha o que temos, irmãos.
Olha o que temos, que Deus nos deu aqui. Tudo para o nosso conforto, tudo para a glória de Deus. É tecnologia, é conforto para sentar, para ouvir. Não dá para dormir, não dá para ficar sem se comprometer, com atenção total nessa hora e meia e tudo mais. Já vai acabar, irmão, vocês vão, daqui a pouquinho já vai terminar. Eu só quero dizer que a igreja em alerta é cheia de gente comprometida. E não importa aquilo que aconteça, não importa se formos, vamos dizer assim, acordados ou provocados ou perturbados com alguma coisa que saia do controle, mas Deus está no controle. Olha só, eu tenho certeza que nós precisamos de uma igreja alerta. E é por isso que a última parte da mensagem, a igreja em alerta, é uma igreja que tem engajamento. Versos 13 a 16. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim foi determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos até Quios. No dia imediato, Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto, onde muita coisa vai acontecer. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo se demorar na Ásia, porquanto ele apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso fosse possível. Aqui a gente vê o engajamento de todos na obra e no sonho de Paulo. Eu quero ir para Jerusalém, eu quero estar lá no dia especial para o nosso povo. Anteriormente ele faz com que todo mundo que estava ali comprometido no templo ou na reunião, no meio das lamparinas, daquela luz muito fraca, e que morre um menino, ele diz: aquele menino está vivo, a vida está nele. Deus estava operando e muitos milagres ainda ele ia operar. Mas o que é mais importante para a gente terminar essa mensagem é que houve engajamento. Paulo era engajado, as pessoas que estavam do lado dele eram engajadas. O projeto que ele falava, vamos para lá, vamos para cá, não havia ninguém dizendo: não dá, eu não posso, eu tenho uma agenda lotada, eu não sei o quê. Estava todo mundo engajado naquele projeto, naquela obra. Irmãos, nós moramos, dizem as pesquisas, na melhor cidade do Brasil. Tem Santos, talvez a segunda, tem Jundiaí, tem Água de São Pedro, a quarta, mas São Caetano está sempre lá. Será que Deus nos coloca como igreja aqui por alguma coisa? Tem algo mais que a gente possa fazer para a glória de Deus? Tem. Você pode. E que o Espírito Santo de Deus diga, acenda um sinal de alerta na tua mente: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso fazer para ajudar os meus pastores, os líderes, os meus professores de escola dominical, as crianças da igreja e todos os eventos que a igreja faz para a glória de Deus? Qual é o meu papel? E se eu não puder nem sair da minha casa, eu posso fazer algo? Posso. Eu ainda tenho joelhos para dobrar, eu ainda tenho boca para orar, eu ainda tenho amor para oferecer da forma que eu puder. Mas o que eu não posso é cruzar os meus braços e terceirizar as minhas responsabilidades, porque como servo de Deus e membro da igreja local, eu preciso estar alerta, para que a minha igreja como um todo esteja alerta também. Se doe e seja parte da igreja que não perde uma batalha, porque nela está o Espírito do Senhor, e onde Ele está, há a liberdade, há a plenitude de poder, e o Senhor Jesus se manifesta como se manifestou na vida desses homens que serviram a Ele com toda a devoção. Sinal de alerta. Igreja, esteja alerta, acorde, ore e revigore o irmão que você perceba do seu lado. Ele é importante para você, você é importante para ele. Mutuamente nós somos importantes e necessários, indispensáveis. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e mantenha a nossa igreja alerta, com as lâmpadas acesas para a glória de Jesus.